Pessoal, então vamos lá. A ideia dessa videoaula é a gente preparar um ambiente para desenvolvimento PHP com Windows. Então nós teremos esses tópicos aqui, né? Vamos fazer uma instalação básica dos serviços, HTTP, banco e PHP. Fazer alguns testes locais nos serviços. Depois a gente vai verificar algumas configurações da tabela Rust, que eu gosto de fazer, eu acho muito prático fazer isso. Depois a gente vai entender como é que funciona a configuração dos Virtual Hosts de maneira básica no Apache. Criar um projetinho PHP no NetBeans e escrever um Olá Mundo com PHP para a gente não ser amaldiçoado pela maldição do Olá Mundo. Se você não faz quando você começa a aprender uma linguagem, se você não escreve um Olá Mundo antes, você nunca mais consegue aprender ela direito. Então é por isso. Bom, então tá, vamos começar então com a instalação dos serviços. Eu fiz o seguinte, eu baixei o Champ. Você pode fazer com todos os softwares separados, né? Apache, PHP e MySQL. Baixa os três, instala um por um, configura tudo, não é muito complicado não. Mas o Champ ele já é bem mais simples, já é bem mais direto, então você já consegue render um pouco essa atividade. Baixei essa versão, é a última versão lá do site atualmente. Como ele é portable, ele não instala. Quando você executa ele aqui, ele simplesmente extrai o arquivo compactado para uma pasta na sua máquina. O que eu fiz foi extrair para a pasta Champ. Ele dá o nome aqui de Champ Portable, mas você pode mudar o nome para Champ. Simplesmente isso, ele só descompactou. Tanto é que no site tem uma versão zip que você pode pegar e descompactar. Só tem um detalhe, quando você usa essa versão portátil ou portable, né, e executa esse processo de descompactação, ele roda o script do Champ roda por default esse arquivo de lote, que é o setup champ. Esse setup champ ele reconfigura os serviços para a pasta que você está. Então, se você mudar a pasta do champ de lugar, por exemplo, colocar no dchamp, d2./champ, ou colocar ela num pendrive, ou enfim, seja lá onde for, toda vez que você for mudar de lugar, você tem que vir aqui e reexecutar esse script, que aí ele reconfigura Apache, PHP, MySQL, enfim, alguns scripts internos que ele usa para trabalhar bem, ok? Bom, feito isso, o Champ ele vem com um aplicativo que chama Champ Control, muito prático, né? Vamos executar ele aqui, ó. Essa versão, a versão mais nova, ela já está bem mais estável, bem mais bacana do que as versões anteriores. Já tem umas configurações diretas aqui, log, você já pode abrir Explorer, Shell, enfim. O Netstat, por exemplo, você verificar se a porta está conflitando com alguma coisa ou não. Enfim, então é bem bacana. Se você escolher a opção Service, se você marcar essa coluna Service, se ela estiver disponível para você, você instala o Apache como serviço. Como é um ambiente de teste, né, eu não tenho interesse em instalar ele como serviço na máquina. Eu prefiro rodar ele como uma aplicação mesmo isolada. É só dar o Start, ele já está disponível na porta 80 na 443. A 80 é para HTTP normal, sem criptografia, e a 443 é para HTTPS. Ok, então o Champ rodando, eu vou testar para ver se ele está realmente rodando. Acesso localhost e tá lá, o Champ está rodando bonitinho, ok? Tenho aqui algumas informações, né, do PHP, já sei que é o PHP 547, que é a versão, enfim, então já está funcionando. Um pouco mais para baixo tem o PHP MyAdmin, né, que é uma aplicação para MySQL, que também já está rodando.
Ah, detalhe, ele deu erro porque eu não iniciei o MySQL. Eu tenho que vir aqui dar um start no MySQL para eu rodar esse serviço e conseguir funcionar o PHPMyAdmin, né? Tá lá. Ok. Bom, vou dar um stop no MySQL que eu não preciso dele agora. Vamos fechar aqui o PHPMyAdmin. Bom, então você simplesmente com isso você tem um servidor web rodando na sua máquina. Ok. O que está faltando então pra gente? Então, eu já tenho os servidores HTTP, banco de dados e PHP rodando. Simplesmente com a descompactação do champ. Já fiz alguns testes, né, nos servidores, é só acessar localhost que vai funcionar, né, sem muitos problemas. Detalhe, eu estou usando o Windows 8, né, então funciona também com o Windows 8. Né, não testei essa versão do champ em outros sistemas operacionais. Testei só no Windows 8. Bom, tem uma configuração que eu gosto muito de fazer, que é a configuração da tabela Rusts. Essa tabela Rusts, ela fica nesse caminho, ó. Ela fica geralmente em C, Windows, System 32, Drivers, etc. É esse arquivinho aqui, ó, Rusts. Para a gente conseguir editar esse arquivo, eu vou alterar as permissões dele. Então, botão direito, propriedades, segurança, venho em editar, adicionar. Eu vou adicionar um usuário chamado todos, verificar nomes, escolher o todos, que é para dar permissão para todo mundo, e ok. Esse usuário já vai aparecer na minha lista de usuários dessa pasta e eu vou dar controle total para ele. Detalhe, isso é importante de ser feito, quer dizer, é importante vocês perceberem que isso é uma configuração para desenvolvimento local, né? Na hora de dar o aplicar aqui, ele vai reclamar porque eu já tinha todos aqui, então vou só cancelar, que eu já tinha feito essa configuração antes, com controle total. Em produção, você não deve nem usar o champ e nem dar permissão total para essa tabela, para esse arquivo, a tabela Rusts. Ok, feito isso, eu posso editar ele. Eu vou editar ele com o Notepad++, que é um aplicativo muito bacana de se ter também. E olha só, até já tem umas configurações aqui, ó, né? Alguns testes que eu já estava fazendo. Ele vem, por padrão, e o arquivo ele é nesse formato, né? Ele é todo comentado e não tem nenhuma configuração nele. Mas aí você pode adicionar algumas configurações. Por exemplo, eu disse para ele que 127.0.0.1, esse IP, vai estar vinculado a esse nome. Então, quando eu digitar localhost no meu navegador, ele vai me direcionar para esse IP de cá. Então, a partir daí eu começo a criar alguns ambientes mais agradáveis para a gente testar as aplicações. Então eu posso criar local.meuprojeto.com.br apontando para 127.0.1.1, por exemplo. Poderia ser qualquer coisa, qualquer IP de 0 a 255 no final aqui, porque o 127 é uma faixa de IP reservada para aplicações locais. Então eu começo a criar os meus hosts. Então, ó, local.meuprojeto.com.br, local.outroprojeto.com.br, apontando para outro IP. E se eu quiser, por exemplo, ter um ambiente de teste, né, antes de colocar meu projeto em produção, eu posso criar teste.meuprojeto.com.br, apontando para um IP público na internet. Ótimo. Até aí, beleza. O que vai acontecer? Quando eu digitar esse endereço no meu navegador, ele vai direcionar para esse IP. Beleza. Tranquilo até aí. Mas aí qual que é a próxima configuração então? Bom, vou salvar esse arquivo aqui e eu vou indicar para o meu Apache que quando chegar alguma coisa de local.meuprojeto.com.br, ele tem que direcionar para uma certa pasta lá dentro das pastas de trabalho dele. Ok. Então vamos lá. Posso vir aqui no Champ Control, né? Já tem a opção aqui de configuração, já tem a pasta aqui Browse Apache, que ele vai abrir o navegador,
ele vai abrir o Windows Explorer já na pasta Apache. Então olha só, eu estou em C Champ Apache. Ok. Na pasta Apache eu tenho a pasta Conf e a pasta Extra. Dentro da pasta Extra eu tenho a pasta vrusts. Essa configuração pode ser alterada de acordo com a sua forma de instalar o Champ ou outro servidor HTTP. Bom, já tem um exemplo criado aqui. O Apache ele vem com esses exemplos. Você pode usar algumas coisas, mas eu já deixei preparado aqui, né, essa configuração de VirtualHost para esse nosso tutorial. Bom, tudo que começa com o jogo da velha é comentário. Eu criei uma tag VirtualHost, que ela vai responder de qualquer IP na porta 80. Ela tem algumas configurações. Ela tem o nome do servidor. Repara que tem que ser o mesmo nome lá da tabela hosts. local.meuprojeto.com.br. O server name tem que ser local.meuprojeto.com.br. Ótimo. A pasta principal, o documento root desse local vai ser cchamp htdocs meu projeto. Poderia ser qualquer outro nome, mas você diz para o seu Apache que quando chegar uma solicitação desse endereço, ele vai buscar os sites nessa localização. Bom, esse setenv ele seta uma variável de ambiente chamada applicationenv, que depois na aplicação você pode consultar essa variável para saber se o seu ambiente é de desenvolvimento, é um ambiente de teste, é um ambiente de produção. Isso aqui vai ser útil mais para frente, mas é interessante deixar ele aí, o applicationenv, como development. Bacana. Esse bloco de directory configura o acesso ao meu diretório que eu acabei de apontar aqui em cima. Então, o index dele vai chamar index.php. Eu vou permitir que ele escreva e que eu estou dando permissão para ele acessar, escrever e executar os aplicativos PHP nesse diretório. E se eu quiser gravar algum log, eu posso personalizar o nome do log aqui, tanto de erro quanto de acesso. Ok? Beleza. Bom, é isso. Feito isso, eu volto, salvo meu arquivo, já está salvo. Venho no Champ Control, dou um stop no Apache, start de novo. Ok. Então ele já carregou essas configurações. O que eu vou fazer agora é abrir o NetBeans, e criar um projeto novo. Vou lá em arquivo, novo projeto, ou então aqui no íconezinho de novo projeto. Vai ser um projeto PHP, uma aplicação PHP. Olha que bacana. Naturalmente o NetBeans ele é espertinho, então ele já reconheceu que existe o Champ e a pasta htdocs já está lá dentro, então ele já reconhece um monte de coisa, facilitando nossa vida. Eu vou chamar ele aqui de meu projeto, para poder ficar com o mesmo nome que a gente acabou de configurar aqui no VirtualHost. Htdocs meu projeto. Ótimo, então vou configurar com o mesmo nome, ele vai preencher os nomes, eu vou usar PHP 5.4. Ótimo. Ele vai rodar como um site local e ele vai chamar local.meuprojeto.com.br. Nesse caso é igual o nome que a gente colocou lá na tabela host, local.meuprojeto.com.br. Ok? Próximo. Não vou usar nenhum framework. Finalizar. Ótimo, ele criou um projetinho. E eu posso dar um echo, um echo aqui, né? Para testar. Salvei. Vou abrir o navegador e dar um local.meuprojeto.com.br. Olá, mundo. Funcionou. Estamos salvos da maldição. Pessoal, então dá uma revisada aí no passo a passo para a gente preparar para a próxima aula, ok?
Obrigado, galera.